Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer vocês pelas participações e eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Deixa eu acabar de organizar aqui os elementos. Eu vi que o Felipe falou que o Felipe Amorim falou que provavelmente eu teria sido abduzido para trabalhar. Eu fui de espaçonave para Marte. Chegando lá, eu fui abduzido para trabalhar numa obra lá em Marte comendo tapioca. Um negócio assim. Deixa eu pausar isso aqui. Pausei. Deixa eu ler aqui os primeiros comentários da noite, agradecendo a todos vocês pelas participações. E é lógico, gente, olha, eu não estou feliz pelo que aconteceu, obviamente, né, o golpe contra a presidenta Dilma, mas eu estou feliz que agora as coisas estão cada vez mais claras e aquilo que a gente falava há muito tempo, que a Lava Jato era um braço do golpe de Estado, que a Lava Jato sempre foi uma espécie aí de arma nas mãos do PSDB para conseguir tomar o poder no Brasil, para derrubar o governo da ex-presidenta Dilma. Quando a gente falava isso, as pessoas não queriam ouvir, as pessoas falavam que era teoria da conspiração. Quando a gente falava que a Lava Jato era uma coisa que focava no PT, apenas no PT, as pessoas não percebiam, às vezes, que tratava-se de um jogo político e não de uma luta contra a corrupção e tentavam defender a Lava Jato com unhas e dentes. E agora, apesar de toda essa dificuldade para a gente chegar nos mais fanáticos, pelo menos a verdade está aí e está bem mais fácil nesse momento. Hoje eu percebi uma coisa, tá tão difícil para os bolsominions, mas tão difícil, que eu estava reparando as mensagens aqui enquanto a claquete estava correndo, e o corpo bombado escreveu que está com muito sono e não vai participar hoje, vai dormir. Imagine o baque, o corpo bombado, ele mostra pra gente o sentimento daqueles que ficaram com teimosia durante todo esse tempo. Ele escreveu, acho que eu consigo encontrar aqui ainda a manifestação dele, na qual ele escreve, olha, eu tô cansado, eu vou dormir. Né, deixa eu ver. E isso mostra que, tipo assim, ele já está, quando eu falei com vocês, vou começar trazendo isso aqui por causa da simbologia dessa manifestação do corpo bombado. Ele diz, não vou perder meu tempo, tô morrendo de sono. Quando o Palocci faz delação, ele não tá morrendo de sono, ele tá aqui para falar das delações do Palocci. Hoje, realmente, ele tem uma notícia que eu não vou dizer que é uma má notícia, porque, obviamente, um corpo bombado, ele só não sabe, mas ele quer o mesmo que nós queremos, um Brasil soberano, um Brasil grande. Ele escreve essa bobajada dele porque até então ele realmente acreditava que ele tinha um pouco de razão. Aí hoje o corpo bombado percebe que durante todo esse tempo ele foi enganado. Imaginem o que é a cabeça do corpo bombado nesse momento, quando ele percebe que ele foi massa de manobra. Tem um nome bonito, que é o nome que eles mais temem, que é o idiota útil. Imaginem que essas pessoas foram idiotas úteis, eles defendiam a Lava Jato, eles acreditavam realmente que o Lula estava articulando para fugir dos processos, realmente acreditavam na manipulação do Sérgio Moro. Então, as pessoas que defendiam a ideia de que o ex-presidente Lula foi condenado por vários juízes, essas pessoas não consideravam um pequeno fato. O Moro controlava o que ia para os juízes. Então, as informações não chegavam nas instâncias superiores conforme elas eram produzidas, elas eram manipuladas, o que significa aí que o STF estava sendo manipulado pela primeira instância. Só isso já é suficiente, obviamente, para anular os processos contra o ex-presidente Lula. Só isso já é suficiente, mas a gente sabe que tem muito mais coisas em questão nesse momento. E eu queria, nesse momento, agradecer. Chocoprint BR está de volta. Ele falou obrigado a todos pelas participações. Na oportunidade, desse seu like. Bem, welcome back, Chocoprint BR. Muito obrigado.
E eu queria agradecer, além do Chocoprint que voltou, queria agradecer também o Clicério, que está participando um dia sim, um dia não, que ele está organizando, vai morar na Europa, mas ele também já está de volta. E eu queria agradecer os outros demais moderadores que estão aí constantemente fazendo a moderação, o pessoal que trabalha também ajudando na divulgação. Queria agradecer o Anthony do canal Sabendo Direito, todas as pessoas que estão aí constantemente, a Gata Negra, tem também Tatiana, enfim, são vários. Às vezes eu esqueço os nomes, mas me desculpem, é a correria do dia a dia. Deixa eu liberar aqui os primeiros comentários da noite. Iraci Maria da Silva Zanetti. Boa noite aqui da ZL São Paulo. Lula livre já, Lula livre já. E eu queria dizer, Felipe, o seguinte, hoje eu tô até torrado, ó. Dá pra ver a diferença aqui, isso é solda, porque preguiça de usar, aqui olha, preguiça de usar o equipamento adequado, né? Aí a gente coloca a camisa, vai soldando e não percebe. Com o tempo, a gente tá todo queimado. A obra vai acabar, se Deus quiser. Eu acho que daqui 1 mês e meio, provavelmente a obra acaba. Então, já existe até uma chacota já, né? Que constantemente eu tô em obra. Mas é porque é uma obra que eu vou fazendo, e é uma obra que aí eu tô soldando, outra hora eu tô colocando a porta, outra hora eu tô mexendo na parte elétrica, realmente fica difícil. E eu queria lembrar vocês que vocês podem ajudar o meu trabalho também, através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Então, boa noite aqui de ZL São Paulo, Iraci, Cristina Penha, boa noite, Léo, boa noite, Cristina Brena Souza, Léo, também não estou recebendo notificações. Importante, tá, pessoal? Marquem para receber as notificações, o YouTube desmarca. Então, eu vou criar agora que as coisas estão começando a melhorar de tempo, imagino que na semana que vem, vou criar alguns mecanismos para mandar para vocês as notificações fora do YouTube. São 2 coisas que eu quero fazer, que eu percebi que o YouTube sempre vai me prejudicar nesse sentido. Um é a questão dos membros do canal, eu vou até confirmar agora nesse momento, porque vai saber, talvez eu tô falando aqui que eu não posso ter membros, de ontem para hoje pode ter mudado, mas eu olho todos os dias, eu olho todos os dias e não, o YouTube não me deixa, definitivamente, não me deixa ter membro. Então, deixa eu ver se eu consigo só confirmar aqui os recursos do canal e mostrar para vocês. Quem puder ajudar o meu trabalho, eu peço para vocês, por favor, ajudem através das contas bancárias que estão anunciadas. Normalmente os canais, eles são ajudados por aquele recurso de membros, mas no meu caso, o YouTube não me permite ter membros, infelizmente. E aí, como o YouTube não me permite ter esses membros, a única forma de eu ser ajudado é essa. Agora o YouTube, ele modificou aqui para um tal de YouTube Beta, a coisa ficou mais difícil ainda, que eu já não sei mais. O novo YouTube Studio, eu nem sei como é que eu faço para ver, né, o canal. Deixa eu ver se tá aqui. Bom, eu nem sei como é que faz mais, o YouTube tá muito cruel, ele faz enfim, não faço ideia como é que eu mexo aqui para poder chegar naquele ponto. Tá aqui, ó. Sei que eu consegui chegar lá. E aí, eu não tenho condições de ter os membros do canal. Ontem eu estava olhando, eu percebi que a realidade é que no início do meu trabalho eu fazia muitas denúncias, e essas denúncias eu fazia inclusive contra o próprio YouTube, contra esses veículos. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas assim, várias pessoas têm acesso ao Clube dos Canais. E ontem eu percebi que o Samuel Borelli tem esse Clube dos Canais, que é essa opção de ter membros. Então eu pensei, pô, isso aí é uma coisa bem do YouTube comigo mesmo. Tá aqui, ó, para vocês terem uma ideia de como funciona, né? Vou tentar levar aqui para vocês verem. É isso aqui, ó. Clube dos Canais, tá aqui aparecendo não qualificado. O critério para a qualificação do Clube dos Canais é ter 30 mil pessoas inscritas, mas o meu já tem mais de 30 mil inscritos, né, obviamente, mas não tem Clube dos Canais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma alternativa para ter o Clube dos Canais, uma forma que a gente consiga fazer aí, sei lá, de outro jeito, porque o YouTube realmente ele não deixa eu ter o Clube dos Canais. E isso é no Brasil, pessoal, isso é manual. Isso é alguém dentro, é uma pessoa dentro do YouTube que não deixa eu ter e marca lá que não pode, pronto.
Não é a teoria da conspiração, isso é óbvio. Por que os outros canais podem e o meu não? Aí pergunto para eles, não, isso é um recurso beta. Obviamente, porque o trabalho que eu faço, ele talvez não interessa a determinadas pessoas dentro do YouTube, talvez eu falo demais, talvez eu esclareço demais, e eles colocam que eu não posso ter clube do canal e pronto. Para me sufocar, para fazer eu desistir de falar sobre política e começar a falar sobre slime ou outra coisa, né? Então essa é a jogada que infelizmente acontece. Então quem puder me ajudar no meu trabalho, eu agradeço muito. Vocês podem ajudar através das contas que estão aí nas descrições do vídeo. Deixa eu colocar aqui. Boa noite aqui, deixa eu agradecer Marcelo Borges, Alexandre B, não cara, não seja burro. Até o filho do Lula tá cagando pro pai, os filhos o abandonaram, acorda. Olha, Alexandre B, pelo que eu sei, o filho do Lula, depois que o filho do Lula comprou a Europa inteira, ele não tá tendo muito tempo, porque tá tendo que controlar, né, toda a Europa, porque você pensa o seguinte, o Lula, ele tem na conta bancária dele 500 bilhões, você lembra? O Lula tem 500 bilhões de reais na conta bancária dele. Aí o Lula foi preso. Quem que tá tendo acesso a esses 500 bilhões? Se você tivesse 500 bilhões, Alexandre B, você não ia ter tempo para muita coisa. Você ia ter que ficar gastando esse dinheiro. E um ser humano não consegue gastar 500 bilhões durante a vida toda. Então, deve ser mais ou menos isso que está acontecendo. Marcelo Borges, RDB Palpites, boa noite. Léo, aqui de Paulista, na Paraíba. Deixa eu agradecer, Gilberto Rufato. Preciso enviar uma mensagem para você. Faz um programa sobre um assunto. Para qual e-mail envio? Gilberto Rufato. Gilberto, se você enviar na minha página do Facebook, fica mais fácil, porque no e-mail vão chegar muitas mensagens. E no Facebook tem uma pessoa que me ajuda a selecionar as mensagens de ideias, de sugestões e essas coisas. Então, eu agradeço se você mandar na página. Mas o meu e-mail é leonardostopo@gmail.com. Mas normalmente os e-mails chegam, aí dá aquela lista lá de... Eu tenho coisa de 50 mil e-mails não lidos, porque chegam spams no meio e tal. E aí não tem jeito de acompanhar. Deixa eu liberar aqui e agradecer vocês. Lula livre, 500 bilhões, exatamente. O Lula tem 500 bilhões. 500 bilhões. Olha, se uma pessoa tiver 500 bilhões, ela obviamente tem dinheiro para comprar uma ilha, tem dinheiro, é muita coisa, não é? Mas enfim, o Lula tem 500 bilhões. Deixa eu ver aqui os comentários. E a Rony Lima fala, sabe o destino próximo do Lula e Bolsonaro? É o cemitério. A geração dele está passando rapidinho. Olha, Rony, eu falo até mais. O destino seu, destino meu, destino nosso é o cemitério, Rony. Ou melhor, pode ser o crematório. Pode ser que a gente morra de uma forma que o corpo desapareça. Se um dia a gente cai de avião no oceano e ninguém acha, a gente nem vai para o cemitério. Mas eternos nós não somos, então todos vamos morrer, por isso que eu falo. Nós precisamos tirar o Lula da cadeia em tempo recorde, porque nós precisamos dele na presidência agora. Então, não se assusta não, tá, Rony? Não é a geração nossa também está indo muito rápido, né? Sônia Lopes, Léo, adoro o seu deboche com os bolsominions. Obrigado, Sônia. Osni Castro, EFSF, você foi para a metrópole, pois o Bolsonaro transformou o Brasil em uma colônia dos Estados Unidos. Deixa eu liberar aqui os comentários e deixa eu trazer para vocês notícias do Bolsonaro. Flávio publica foto de Bolsonaro no hospital e boletim médico diz que cirurgia foi bem sucedida. Fazendo uma recapitulação sobre a cirurgia do Bolsonaro, 4 meses antes do evento da facada, eu acho que são 4 meses antes, me parece que 2 ou 4 meses antes do evento da facada, Bolsonaro estava recebendo uma oração em uma igreja e essa oração foi destinada às pessoas que tinham úlceras. Ele estava numa parte privilegiada da igreja, e igrejas adoram pessoas poderosas, igrejas dão muito valor a deputados, obviamente. Para Jesus, as pessoas eram iguais, mas para o pastor, quanto mais dinheiro, quanto mais poder, mais privilegiada é essa pessoa. Então, o Bolsonaro, que não virou e falou de sei uma só palavra e serei salvo, muito pelo contrário, ele quis sentar-se em um local privilegiado da igreja, levanta-se no momento em que o pastor fala que vai fazer uma oração para aqueles que possuem úlcera na região do estômago.
Levanta-se o Bolsonaro e coloca a mão na barriga e recebe a oração para a úlcera. Alguns meses depois, a gente tem o evento da facada, um evento no qual a gente não conseguiu ver sangue, um evento no qual o Bolsonaro foi tratado por oncologistas. Depois, a gente teve aquela outra cirurgia, o Bolsonaro também tratado por oncologistas, e uma repórter falou que o Bolsonaro faria a última sessão de quimioterapia e sairia do hospital. Agora, o Bolsonaro volta ao hospital para fazer mais cirurgia. Eu tenho para mim uma coisa que, obviamente, quando eu tenho um defeito que talvez algumas pessoas se revoltem, mas eu não consigo ficar feliz. Eu perdi o meu pai com câncer, e hoje eu vejo o Flávio Bolsonaro com o Bolsonaro no hospital e eu não desejo a morte do Bolsonaro. O que eu desejo, pasmem, não é a morte nem do Bolsonaro nem do Flávio Bolsonaro. Eu gostaria que eles ficassem boas pessoas. Eu gostaria que o Bolsonaro traísse o Trump, traísse a opressão e virasse um bom presidente. Eu gostaria que o Flávio picasse o pé nos banqueiros e começasse a governar verdadeiramente para o povo. Eu sei que isso é uma utopia, mas eu tenho esse defeito. O defeito meu é olhar para uma foto dessa e falar, eu não quero o Bolsonaro morto de câncer. Eu não acredito que o Bolsonaro tenha levado a facada. É diferente de querer que ele tenha câncer. Eu não quero. Eu perdi o meu pai e não desejo isso para ninguém. Nem o Bolsonaro morrendo como pai e nem o Flávio Bolsonaro com essa carinha desesperançosa. E se vocês quiserem ver o que é um rosto desesperançoso, eu vou ensinar para vocês. Eu mostro para vocês. Isso porque eu falo que eu não tenho nenhuma vontade de ver o Bolsonaro morto e falo várias vezes que a minha vontade mesmo é que o Bolsonaro virasse uma boa pessoa. E observem, o Flávio força uma fotografia sorridente. Ele tem uma notícia que a cirurgia foi bem sucedida. Se fosse uma cirurgia de hérnia que tivesse sido bem sucedida, ele estaria feliz, mas não é. Ele sabe que essa cirurgia é uma cirurgia que pode ter que se repetir. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa que é um truquezinho para a gente conseguir identificar a verdade a respeito do que o Flávio está querendo transmitir. Eu poderia colocar uma tarja, mas eu vou tirar a tarja e vou deixar aqui, ó. Eu vou esconder o falso sorriso que está na boca dele e observem os olhos, porque as pessoas têm uma certa dificuldade de sorrir com os olhos quando elas estão fingindo. E o que a gente percebe no Flávio Bolsonaro nesse momento não é um sorriso de felicidade. O que a gente percebe agora que a gente esconde o sorriso falso para fotografia que todos os políticos sabem fazer, a gente observa uma tristeza misturada com uma certa apreensão e um certo medo. Lógico que esse medo pode estar relacionado ao caso Queiroz, mas eu acho que é algo mais importante. Eu acho que ele teme, infelizmente, ele teme a vida do seu pai. O Bolsonaro, ele tenta transmitir um pouquinho também de segurança e felicidade, mas o Bolsonaro não consegue negar suas expressões faciais. Qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho de Paul Elkman, qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho de leitura de microexpressões faciais, ela consegue, expressões faciais e microexpressões faciais, consegue perceber no discurso do Bolsonaro quando ele está mentindo, quando ele está tentando manipular, quando ele não acredita no que ele está falando. E a gente percebe nessa foto do Bolsonaro a mesma coisa, ele não consegue mentir nem com a boca. Vocês percebam que ele tenta forçar um sorriso para querer dizer que tá bom, mas ele não consegue, ele tá realmente desesperançoso. E uma pessoa que tá desesperançosa dessa, sim, é porque ela teve uma notícia um pouco ruim. Cleonice Rocha fala, Léo, o livro O Corpo Fala, que é um livro fantástico, acho que é de Pierre Well, mostra isso que você está falando. O Corpo Fala, Cleonice Rocha, ele não entra muito nas expressões faciais quanto o trabalho do Paul Elkman. O Corpo Fala, ele mostra muito o trabalho do corpo mesmo, né? Ele divide o corpo em 3 partes, depois de dividir o corpo em 3 partes, ele divide essas 3 partes em 3 subpartes, e aí ele mostra, né,
quais são os movimentos de aproximação, distanciamento. É muito interessante, fantástico. E é, sem dúvidas, o pontapé inicial para quem quer aprofundar nessa coisa aí de leitura de mensagens corporais. O corpo fala, sem dúvidas, o pontapé inicial. Mas tem muito material bom. Eu recomendo, quem gostar desse assunto, quem quiser analisar frases políticas, eu recomendo muito David Lieberman. Eu estudei Never Lied to Again. Quem quiser estudar David Lieberman, vocês vão encontrar na internet esse livro. Obviamente é feio baixar o material da internet sem pagar o autor, então eu recomendo vocês que comprem o material adequadamente e não simplesmente baixem o material sem pagar, como fazem pessoas ruins. Mas enfim, David Lieberman tem um material muito bom, que é esse Never Be Lied to Again, algumas coisas assim. E o Paul Elkman tem uma série de livros fantásticos a respeito desse assunto, e tudo que existe hoje de aprimoramento nasceu nesse trabalho do Paul Elkman, que se inspirou no trabalho de Darwin. Então vale a pena demais estudar isso aí, né? Um assunto bem interessante. Eu uso bastante esse tipo de informação, de conhecimento, para fazer as avaliações quando eu começo a perceber assim mentiras e essas coisas. Normalmente eu estou usando um pouquinho desse conhecimento. Então olhem aí, o Bolsonaro, ele não consegue, obviamente, ele não consegue esconder que ele está triste, né? Ele está muito apreensivo, não vamos nos iludir. O Flávio, que eu mostrei anteriormente, ele força um sorriso, mas por trás do sorriso forçado tem uma certa angústia, e eu conheço muito bem a angústia de estar com um pai com câncer, porque eu passei por isso. Eu não consigo acreditar que o Bolsonaro está operando simplesmente de hérnia, não. Aí deixa eu... E o Paulo Calai fala, encheção de linguiça. Paulo, eu gostaria de dizer para você, Paulo, com todo respeito, que nós estamos num veículo de comunicação em vídeo maior e mais democrático do mundo. Para você não ouvir encheção de linguiça, Paulo, é muito simples. Você vai fechar esse vídeo e vai abrir em outro vídeo. São bilhões de vídeos pelo YouTube. Lives nesse momento provavelmente devem ter milhares, e não há motivo nenhum para você estar assistindo uma encheção de linguiça. Se você não estiver gostando, pula fora, cai fora. Eu garanto para você que não vai fazer falta nem para mim e nem para ninguém que está assistindo. Então, vá encher linguiça no Crystal Vox ou no Quinto dos Infernos, por favor. Deixa eu liberar aqui o... Afinal de contas, liberdade é isso, né, pessoal? Liberdade de expressão é eu poder expressar aquilo que eu acho que é importante, eu transmitir para as pessoas, assim como a liberdade de ouvição é você poder escolher o que você quer ouvir e ir para outro lugar se não estiver te interessando. Faça isso. Pronto. Deixa eu trazer para vocês agora a questão aqui que eu realmente fiz um pouquinho de encheção de linguiça com essa questão do Flávio, para dar tempo do pessoal chegar. Eu queria agradecer a vocês os compartilhamentos. Queria pedir ao pessoal que está assistindo no Facebook, se estiver funcionando no Facebook, compartilhem por aí e ajudem a crescer o canal do Estopa. O canal Leonardo Estopa, ele é maior, mas em contrapartida ele não pode transmitir mais. Robson fala, aceite o contraditório, meu caro. Robson, não há contraditório quando você critica um trabalho de, digamos que, expansão de um assunto, Robson. Contraditório seria se ele dissesse que não, de acordo com as teorias, eu falei do Paul Elkman, então se ele trouxesse coisa do tipo, não, de acordo com as teorias do Juninho Elkman, aquela posição do olho do Flávio Bolsonaro indica, na verdade, que ele está preocupado. Isso seria contraditório, seria uma derivação do mesmo assunto. A partir do momento que o cara está simplesmente fazendo uma criticazinha de encheção de linguiça, não é contraditório, é opinião destrutiva. Então, para mim, não faz falta nenhuma esse tipo de pessoa aí pro Quinto dos Infernos. Normalmente, Robson, eu tenho mais paciência. Normalmente eu sou aquele cara que faço de conta que não vejo, essas coisas assim. Mas, Robson, hoje é domingo, missa e praia, céu de anil, tem sangue no jornal.
bandeira na Avenida Zil. Então, eu mando que o seu moço do disco voador leve o Paulo pro quinto dos infernos ou para onde ele for, simples assim. Eu não tô afim de brincar de ter paciência com o Paulo hoje. Não, né? Pronto. Então, deixa eu, né? E eu também toca Raul, né? Toca exatamente, tipo contraditório. Vai contradizer o cão, gente. Abre um canal e faz o contraditório. Que pá! Mas enfim, deixa eu trazer para vocês isso aqui. Olha só o que aconteceu, pessoal. Veja bem. Grande parte da redução no apoio ao ex-presidente Lula, grande parte do que aconteceu, Davi R7 diverte, fala aqui, Davi R7 diverte, fala aqui. Deixa eu trazer. Davi R7 vai falar, caramba, fiquei com medo. Não, fica tranquilo, Davi. É porque é o seguinte, vocês já são bolsominions queridos, bolsominions do coração. Fica tranquilo. É porque quando chega um bolsominion novo, assim, que você sabe que é um cara chato, que não é tradicional na live, você descasca nele a raiva que eu tenho do C, do corpo salgado lá, seja lá o que for, é Rutimic. Eu fico fazendo de conta que sou educadinho, aí eu descasco a raiva que você me faz, a raiva que, como é que chama o outro? Tony Conceição, a raiva que corpo sarado, corpo saudável, essa galera toda vai fazendo raiva, eu vou mantendo a boa praça, vou mantendo a boa educação aqui, porque tipo assim, não, pessoal tradicional na live, todo mundo já conhece e tal, e na hora que aparece um bobo do Paulo, ele vira o bode expiatório, senta a lambada nele, mas pode ficar tranquilo, não precisa ficar com medo não, né? Aqui tá de boa. Deixa eu liberar aqui então os comentários e voltar pro lado de lá. Olha pessoal, o que acontece que a gente precisa nesse momento concordar? Vejam bem, a estrutura de notícias suficientes para a gente mostrar para as pessoas que a Lava Jato é sem dúvidas o maior inimigo da democracia brasileira, essa estrutura agora está completa. Vejam bem, o golpe contra a presidenta Dilma foi um golpe extremamente apoiado pela Lava Jato. A Lava Jato fez parte do golpe do PSDB. Agora, o que falta para as pessoas entenderem que elas foram feitas de idiotas? Porque grande parte do apoio que foi retirado do ex-presidente Lula aconteceu porque descontextualizaram as mensagens. E muita coisa aconteceu no STF porque o Sérgio Moro ele estava segurando o material e mandando para o STF só o que era interessante. Olha que loucura. Eles tinham o material para gerar uma convicção. Eles tinham material para gerar a convicção dos ministros do STF em cima do que tinha acontecido. Mas o que o Moro fazia e o que o Dallagnol fazia era o seguinte, olha, vamos liberar só esse pedacinho aqui do áudio. Na prática, pessoal, seria como se eles estivessem editando os áudios, porque eles tinham um contexto. Eles tiravam do contexto apenas aquilo que interessava a eles. Na prática, é como se eles estivessem editando o material. Sabe quem faz isso? Sabe quem pega todo um contexto e retira daquele contexto só a parte que interessa para enganar os outros? As igrejas. Não todas, obviamente, mas a maioria delas. A maioria das igrejas pegam um contexto da Bíblia e daquele contexto eles tiram uma frase para enganar as pessoas. Ou seja, aquela teoria de que o mesmo esquema que é utilizado para enganar as pessoas na igreja é o esquema utilizado para enganar as pessoas na Lava Jato, ela se sustenta agora de uma forma ainda maior. A mesma coisa que os pastores fazem para enganar as pessoas, igual Silas Malafaia falou que na Bíblia tem uma passagem que fala que Jair foi um rei abençoado por Deus e a nação dele foi próspera. Haddad, em contrapartida, era do diabo e a nação governada pelo rei Haddad foi uma nação que fracassou. Tudo isso são coisas que eles vão tirando e vão usando essas estruturas para conseguirem, a partir disso, moldar a cabeça das pessoas. E é exatamente o mesmo modus operandi da Lava Jato. Então, nesse momento eu acho que fica um pouco mais fácil para a gente espalhar para as pessoas o tamanho das desgraças que aconteceram no Brasil. E eu vejo
um robozinho, que pode não ser um robozinho, pode não ser um robozinho no sentido real, né? Pode não ser um programa de computador, mas é obviamente um robô no sentido de que não é um ser humano, porque não tem o uso das capacidades cognitivas. Ele só repete os interesses dos outros. Ele fala, lava sua boca para falar dos evangélicos, seu irresponsável. Olha, eu até falo diferente. Eu sou extremamente respeitador dos evangélicos. Respeito demais os evangélicos. Eu não respeito os idiotas que são submissos a pastores. Sabe por quê? Evangélico é o camarada que segue o evangelho. Não é um cara que segue um Silas Malafaia, não é um cara que segue um Marco Feliciano. Eu falo até mais. Olha, eu desafio o Bolsonaro e o Sérgio Moro. Nesse momento, eu vou te falar uma coisa aqui na maior tranquilidade do mundo. Eu desafio Malafaia e o Marco Feliciano. E falo isso na maior tranquilidade. Se Marco Feliciano, Malafaia e esses pastores falsos aí que estão apoiando o Bolsonaro, se eles forem de Deus, eu peço a Deus que me mande para o inferno o mais rápido possível. Ou seja, eu estou desafiando o Deus do Malafaia, o Deus do Marco Feliciano, que me mate, que me tire a vida, isso mesmo. Sabe por quê? Porque eles não são... Eu tenho a tranquilidade, criança, que eles não são de Deus. Eu tenho a tranquilidade... Olha, eu acredito em Deus, eu temo Deus. Mas da mesma forma que eu acredito em Deus e eu temo Deus, eu tenho a tranquilidade e a certeza de falar com vocês que o Marco Feliciano é uma bosta. O Silas Malafaia é uma bosta. Ali não tem merda nenhuma de pastor, não tem nada de Deus ali. Então, se tiver ali qualquer coisa de amor a Deus nessas pessoas, eu peço Deus, olha, me dê uma demonstração, Deus, que Silas Malafaia e Marco Feliciano são pastores verdadeiros, me leve. Se não tiver espaço para mim no céu, me manda para o inferno, mas tira a minha vida para que essas pessoas que estão assistindo agora possam acreditar que Marco Feliciano e Silas Malafaia são pastores. Né? Afinal de contas, quando morre uma pessoa que falou mal deles, eles falam, olha lá, é porque falou mal. Tô aqui, ó. E não é a primeira vez que eu faço isso, não. Tô aguardando aqui que o Silas Malafaia, que o Marco Feliciano tenham qualquer conexão com Deus e que eu morra por isso. Para mim, são anticristo, porque são totalmente contra os ensinamentos de Cristo. São aproveitadores, só isso. Só isso. Tem nada de Deus ali. E quem segue esse pessoal está cumprindo aí um papel muito interessante para o diabo, quem acredita em Deus, que é o seguinte: você vai resolver o problema no lugar errado. Você é iludido que está resolvendo o problema, ou seja, o fiel acha que está resolvendo a obrigação dele de cristão e não está, porque ele está no lugar errado. Então ele também não procura o lugar certo. Ou seja, se tem gente que tem a manha total de mandar almas para o diabo, esses pastores falsos aí, Malafaias e Felicianos. Então, voltando aqui ao assunto, pessoal, o que acontece então é que eles manipularam apenas a parte interessante para conseguir aquilo que eles queriam. Se eles manipularam a verdade, o que está acontecendo nesse momento que as coisas ainda não são anuladas, né? E deixa eu só fechar o assunto. O Paulo J fala, muita sabedoria colocar sua vida em jogo. Paulo, eu tenho a maior tranquilidade de falar que, olha, não tem nada de evangélico nesses caras. São aproveitadores. O esquema utilizado por esses pastores são esquemas de dominação mental. Não tem nada de cristão ali. Nada de cristão entre Malafaias e Felicianos. Ali, gente, olha, é só esquema de espetáculo. Tem, por exemplo, Belo Horizonte, Batista da Lagoinha, é só espetáculo, casa de shows. Tem nada, absolutamente nada de cristão ali. Muito pelo contrário. Os ensinamentos são anticristo. Por exemplo, as escolas batistas, essas escolas religiosas, elas foram feitas para ensinar os filhos de rico que eles são superiores e que eles não podem ter pena dos pobres.
Então, o comportamento do Dallagnol, por exemplo, é resultado de uma educação batista. Se as pessoas não conseguirem perceber isso, a gente vai continuar produzindo pessoas covardes dentro do Brasil. Então, se tem um lugar perfeito para produzir o anticristo, são nessas igrejas e nas escolas dessas igrejas. Benedito José Bernal: já perdi 4 seguidores e agora há pouco um pastor da Igreja Batista caiu fora, porque é bolsonarista. Benedito José Bernal. Muito obrigado, Benedito José Bernal, pelo superchat. E eu queria lembrar vocês podem ajudar o meu trabalho através dos depósitos. Que agora, o Rei Agarubi: Rei, as coisas que incomodam você não necessariamente incomodam outras pessoas. Você não pode fazer uma avaliação do mundo a partir dos seus olhos, porque às vezes você está errado. Por exemplo, STF autoriza Kid Bengala a fazer visita íntima a Lula. Talvez o Lula gosta. Eu não sei. Então, às vezes você acha que você está oprimindo. Igual, por exemplo, eu achei fantástica essa colocação, porque as pessoas acham, às vezes, que estão oprimindo, que está fazendo, que está acontecendo, que está sendo mega opressor do mal, e quando elas vão ver, elas estão sendo simplesmente idiotas. Eu vou tentar ver se eu abro o meu Twitter aqui para mostrar para vocês que isso está nas mensagens de destaque. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. E tá aqui, ó. A carta que o Lula enviou pro Léo Atucci ao meu respeito. O pessoal da Lava Jato e os eleitores do Bolsonaro acham que vão humilhar o ex-presidente Lula fazendo referência ao fato dele ter perdido um dedo, né? E aí o Lula manda essa carta e eu percebi, obviamente, no momento que eu vi a carta, eu percebi imediatamente que ele estava fazendo chacota com todo mundo que acha que está humilhando ele com esse negócio de 9 dedos. Aí ele fala: estava fazendo 9 quilômetros de esteira. Ou seja, todo mundo achando que o Lula tá puto, que você tá chamando ele de 9 dedos. O cara vai e manda na carta o 9 ali para mostrar que isso não incomoda. Então, Rei Agarubi, né? Obviamente eu não tô falando, eu não tô aqui, né? Eu não conheço qual que é a sexualidade total do Lula. A gente sabe que foi casado, tem filhos, mas o fato disso incomodar você não significa que vai incomodar a mim, não significa que vai incomodar o ex-presidente Lula, não. Talvez ele nem vai esquentar a cabeça. Talvez o Kid Bengala vai lá, realmente recebe o Lula, os dois combatendo papo, falando de política, falando da vida, né? Talvez o Lula fala com o Kid Bengala como é que é ser presidente da República. O Kid Bengala fala com o Lula como é que é ser um dos atores pornôs mais famosos do mundo. E os dois falam como é bonita a ideia de todo o trabalho ser digno, né? Como é que é uma coisa fantástica a ideia de poder trabalhar e realmente ser reconhecido. Então, você quer presentear o ex-presidente Lula com a visita de um cara que foi extremamente notório na sua área, só para você ver que até nisso você está equiparando as coisas. Então, né, deixa o Kid Bengala ir lá, deixa aí quem quer que seja, e não ache que aquilo que incomoda você incomoda os outros. Deixa de ser bobo. Miguel Oliveira fala: mito vai prender geral. Miguel Oliveira, pode ser, tá, Miguel Oliveira? Para um mito prender geral, ele tem que durar. E não é muito bem o que está aparecendo, não, tá? Então, seja lá o que for, o treco é mais complexo do que parece. Deixa eu liberar aqui mais. Qual a argumentação para o socialismo? Eric Zanin. A argumentação para o socialismo, Eric Zanin, é o seguinte: nós somos uma sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Por ser sociedade,
Você pode ser social, socialista, socialismo, sociedade, societito, é socialismo, é tudo social. Isso é. Agora, qual que é a outra opção, sem ser socialismo? É o dissocialismo, é o ermitão. Você pega e vai morar sozinho lá nos confins do quinto lado do mundo, lá bem longe, você vai morar sozinho, fica morando sozinho lá. Aí você está dissocializado. Então, qual a argumentação para o socialismo? Se não fosse a sociedade, você não estaria aqui batendo papo. Então, a argumentação para o socialismo é que o ser humano é um ser social. Isso é a melhor argumentação. E Carmen Grossi fala, o Bozo foi operado de diarreia cerebral, e tem tudo a ver, porque o cérebro do Bozo não pode estar na cabeça. Né? Porque se o cérebro do Bozo tivesse na cabeça, ele talvez não estaria fazendo tudo que ele está fazendo. Lava Jato omitiu diálogos de Lula para impedir sua posse na Casa Civil e derrubar Dilma. O novo capítulo da Vaza Jato revela que policiais e procuradores omitiram diálogos do ex-presidente Lula que comprovam que sua intenção jamais foi se blindar das investigações da Lava Jato. O Lula pretendia apenas garantir a governabilidade da ex-presidente Dilma Rousseff com a manipulação dos diálogos que foram vazados por Sérgio Moro para a Globo. A Lava Jato mudou a história do Brasil, impedindo a posse de Lula, derrubando Dilma e permitindo a ascensão do fascismo, representado por Jair Bolsonaro. Pessoal, imaginem que tudo que a gente está vivendo hoje, toda a desgraça econômica, tudo que a gente está vivendo hoje, nesse momento, foi uma articulação de um grupo econômico brasileiro, junto com o PSDB, obviamente. O Bolsonaro é um efeito colateral de tudo que está acontecendo, mas o Sérgio Moro sempre foi PSDB. O que está acontecendo no Brasil hoje é toda uma manipulação da opinião pública através disso. Solta uma mensagem, esconde outra, faz uma edição disso. Dilma falou que estocou o vento. Tudo que a gente está vivendo hoje são manipulações advindas de agências de comunicação que utilizaram a estupidez de uma parte do povo para conduzir a opinião pública no sentido de entregar o governo para aqueles que fizeram a crise. Esse foi o verdadeiro resultado de tudo que aconteceu. Os caras criaram a crise, os caras derrubaram a economia, os caras deram um golpe de Estado e conseguiram tomar o poder. E o pior, o povo que foi prejudicado por essas pessoas como Sérgio Moro, nesse povo ainda tem uma parte desse povo que ainda apoia o Sérgio Moro, que apoia as pessoas que fizeram essa desgraça acontecer. O detalhe é que no meio desse povo brasileiro existem pessoas que apoiam o que está acontecendo e um pouco da culpa é nossa. Um pouco da culpa por pessoas estarem presas a igrejas de fanatismo, isso eu acho que um pouco dessa culpa acaba sendo nossa. Sérgio de Oliveira, Danilo Gentili e Alexandre Frota sabem dessa manipulação e estão entregando tudo. Eu não sei, porque... Rutimic, o canal Metaforando falou que Glenn estava mentindo. Rutimic. É lógico, Rutimic. Olha, não é só canal Metaforando. Vai ter sempre um Rutimic no site para falar que o Glenn está mentindo. Né? E a Luciana Aparecida Novaes traz uma coisa aqui que para mim tem uma significância muito grande. Até a Itália já se livrou da direita maldita. Eu sou cidadão italiano e eu ficava pensando, meu Deus, que coisa estranha. Só que é diferente, tá, Luciana? A direita na Itália é uma direita diferente da direita do Brasil, porque a direita do Brasil é uma direita que quer entregar o Brasil para ser submissa aos Estados Unidos. A direita da Itália é uma direita mais nacionalista, é outra onda. O povo não vai votar mais na esquerda. A maioria do povo vão votar nos militares. A desgraça foi a esquerda corrupta que enganou e roubou o povo por mais de 30 anos. Mas Francisco Lino, você sabe que eu estava falando sobre isso, pessoal? Olha só. Eu falava sobre isso com o Léo Atucci.
A esquerda é um termo que na cabeça do idiota é um termo que se adapta a tudo que ele não gosta. Por exemplo, como que o Collor ganhou a presidência do Lula? Chamando o Lula de comunista e falando que o Lula é a esquerda e que a esquerda ia destruir o Brasil. Ou seja, o Collor ganhou para destruir a esquerda. Como que o Fernando Henrique ganhou do Lula? As duas vezes que o Fernando Henrique ganhou do Lula, o Fernando Henrique propôs ser um cara contra o comunismo, que o Lula seria o comunista, que ia fazer, ia acontecer, ia transformar o Brasil num país comunista, e o Fernando Henrique se propôs como sendo o cara para derrubar a esquerda. Então, ou seja, todos os governos anteriores foram governos que vieram com a proposta de derrubar a esquerda. E agora eu estou entendendo qual que é a ideia do Francisco Lino. Olha, o Francisco Lino imagina o seguinte, tudo que deu errado é a esquerda. E é exatamente isso que o Bolsonaro quer. Então, se o Bolsonaro der errado, o Francisco Lino vai começar a falar que o Bolsonaro não era direita de verdade. Aí ele vai sonhar que existe uma direita de verdade que não é o Bolsonaro. Então, a direita de verdade é o Dória. Porque o Bolsonaro, no final das contas, era um comunista, era uma esquerda. E eu acho que algumas pessoas no Brasil, eles imaginam que direita e esquerda, eles não têm nem noção de que direita representa interesses, por exemplo, das elites, esquerda representa interesses dos trabalhadores. Eles não têm noção disso. Eu acho que essa massa de manobra, o fanático evangélico, esses caras acham que direita e esquerda é mais ou menos assim. Direita, quem trabalha e faz tudo direito. Esquerda, quem faz as coisas erradas. Eu acho que eles conseguiram o bolsonarismo, o aecismo, eles conseguiram consolidar isso na cabeça das pessoas. Eu já fiz vídeos sobre isso, eu acho que eles pensam isso. Que o conceito, Francisco Lino, de direita e esquerda é um conceito até um pouco complexo se comparado com a forma como vocês consideram direita e esquerda. Porque, olha, a esquerda é exatamente o grupo meritocrata, aquele grupo que venceu pelo próprio esforço. Lá na Revolução Francesa, a direita eram os nobres, as pessoas que tinham simplesmente porque nasceram de famílias ricas, e a esquerda eram os burgueses que tinham trabalhado e tinham conquistado grana. Essa esquerda sentava-se à esquerda do rei, por isso que ela ficou denominada esquerda, ou seja, a burguesia, os trabalhadores, os comerciantes, eles sentavam-se à esquerda do rei. À direita do rei sentavam-se aqueles que nem trabalhavam, que simplesmente tinham terras porque os religiosos falaram que eles eram representantes de Deus, aí os caras foram e receberam as terras. Esse conceito ele é muito importante porque é mais ou menos assim, se a gente pensa na situação do Brasil, quem que seria direita no Brasil? Essas pessoas que já nasceram milionárias e nunca vão precisar de trabalhar, que herdaram grandes patrimônios. Quem que seria esquerda no Brasil? Todo trabalhador, o que significa que quase todo mundo no Brasil é esquerda. Tipo, quantos brasileiros têm o poder de influência através do dinheiro? Tipo, quantos brasileiros podem fazer como fez o poder financeiro brasileiro? Derrubar um presidente da república comprando juízes e procuradores com palestras? São pouquíssimos. Ou seja, no Brasil, a direita ela é muito pequena. Talvez 0,5% da população brasileira seja verdadeiramente direita. Mas tem muita gente que acha que é de direita. Então o que eu consigo concluir, quando eu vejo um comentário desse do Francisco Lino, é que na cabeça dos fanáticos, aquelas pessoas com menor capacidade cognitiva, o conceito de direita é fazer direito. Tipo assim, um governante fez tudo certinho, então ele é de direita porque fez tudo direito. O governante errou, tomou medidas que não deram certo, então ele é de esquerda porque ele fez uma coisa que não era direito. É a única coisa que eu consigo... Né, a única forma que eu consigo entender tanta estupidez dessas pessoas. Porque agora, daqui a pouco, quando o Bolsonaro der errado, eles vão falar, não, o Bolsonaro era de esquerda, porque deu errado. Né? Enfim. Vida de gado, Carmen Grossi fala, povo marcado e povo feliz. Tururum. Você que fazem parte dessa massa que fica defendendo Bolsonaro. É duro ter que passar tanta vergonha. É mais ou menos assim. Vida de gado. Votar no Bolsonaro e depois
fica feliz. Deixa eu agradecer aqui o superchat. Muito obrigado, Verônica Vidal, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer aqui de coração, porque nesse momento é muito importante a gente ter condição de pagar as contas que chegam aí no início do mês. Vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Verônica Vidal, boa noite, Léo. Um colega, ao ver o filme do Bispo Macedo, teve recaída, voltou ao nível alto de alienação. Disse que ele foi muito perseguido e que acha certo ele usar religião para chegar ao maior número de pessoas. Fiquei decepcionada. Aí a gente já vê o poder do filme do disco Macedo. Ou seja, foi um filme que foi por isso que eles estão aí nos shoppings chamando as pessoas para assistir os filmes do Bispo Macedo gratuitamente. Talvez com os filmes do Bispo Macedo as pessoas se toquem, tenham recaído e falem: meu Deus, o Bispo Macedo é de Deus. Deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado, Verônica Vidal. Então, muito obrigado, pessoal, que tem ajudado também aí pelo PayPal, pelas contas que estão aí anunciadas nas descrições desse vídeo. E como hoje é um dia de domingo, um dia um pouco diferente, John Suanês explica o que é Foro de São Paulo. João, é mais ou menos assim, pensa o seguinte. Foro de São Paulo é o seguinte. Deixa eu te contar o que... Para te contextualizar o Foro de São Paulo, João Suanês, eu preciso contar para você sobre o nascimento da União Europeia. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você vai entender que tem. Veja bem, há muito tempo atrás, os países europeus, eles não conseguiam ver uma possibilidade de crescimento conjunto desses países. Então existia uma corrida armamentista entre os países da Europa. Os países estavam sempre calculando qual que era o poder naval de um, qual que era o poder naval do outro, qual que era o ativo do exército de um, o ativo do exército de outro. Então sempre existiam conflitos, porque na hora que a Alemanha percebia que a Inglaterra estava crescendo demais, tinha um conflito e assim por diante. Tivemos a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aquele período, que teve o Pacto de Varsóvia, aquelas coisas todas. Depois da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo sabe o que aconteceu. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, os países da Europa, eles chegaram à conclusão, João Suanês, que era preciso que houvesse uma integração na Europa para criar uma dependência entre esses países. É mais ou menos assim. Imagine você, João, que você está constantemente brigando com seu vizinho. E aí, você que é jovem, está sempre brigando com seu vizinho, e o seu pai, você está brigando com o filho do vizinho, e o seu pai e o pai do filho do vizinho, eles pensam a seguinte coisa: vamos arrumar um jeito de evitar desses meninos continuarem brigando? Vamos fazer o seguinte, vamos montar um negócio deles aqui que vai ser um negócio interligado. Então vai ser o seguinte... como você trabalha com produção de pastel, você vai produzir pastel e o meu filho vai vender o pastel. Então, ou seja, criou aí uma necessidade um do outro. Você precisa comprar o pastel na mão do outro para vender e o outro precisa de você para vender o pastel dele. Pronto. Isso vai dificultando as possibilidades de conflitos. Esse primeiro passo na Europa foi a União Europeia através do acordo de produção de aço e carvão. Depois virou Comunidade Europeia e chegou ao ponto de ter a União Europeia como moeda comum. Isso dificultou a possibilidade de guerras, porque depois disso a gente não teve mais guerras, porque se um país começar a brigar com o outro, ele tem prejuízo, que ele tem empresas no outro e essas coisas. A ideia do Foro de São Paulo é o seguinte, John Suanês. Ao contrário do que se imagina quando você pensa a partir da leitura dos bolsonarianos, o Foro de São Paulo não era uma ideia de transformar a América na Ursal ou coisa parecida. O Foro de São Paulo era uma discussão a respeito de um crescimento conjunto das Américas e um crescimento conjunto que passasse por uma ideia de redistribuição de renda, uma ideia de crescimento dos mais humildes. Então imagina o seguinte,
A América é naturalmente um local a ser explorado. Naturalmente um local a ser explorado porque a América é um local onde produzem matérias-primas, onde produzem alimentos e, obviamente, o resto do mundo explora a América como produtora de alimentos, como produtora de matéria-prima. Qual que era a ideia do Foro de São Paulo? A ideia do Foro de São Paulo é, se todos os países da América se unissem, como fizeram os países europeus, e se todos os países da América começassem a se suportar no sentido de aumentar o desenvolvimento humano, a América poderia crescer junto e se tornar uma potência mundial conjunta. Vamos pensar o seguinte, se de uma hora para outra a América começasse a adotar práticas socialistas, você vê prática socialista provavelmente com a ideia de Lenin, não, mas práticas socialistas no contexto de hoje é mais ou menos assim, aquela região do Brasil onde não existe atividade comercial, porque não existe, por exemplo, um desenvolvimento humano, esses países vão se unir e vão montar, por exemplo, uma escola naquela região, porque quando aquelas pessoas estiverem educadas, a possibilidade de levar uma indústria para aquela região é muito maior. Então a ideia seria mais ou menos isso, João Soares, a ideia do desenvolvimento humano cooperativo, todos os países da Europa se ajudando como uma grande sociedade, de forma que os locais que ainda estivessem subempregados, subdesenvolvidos, poderiam ser desenvolvidos através de uma política social. Como, por exemplo, o que o Brasil fez durante o governo do ex-presidente Lula, coisas que eu participei, porque eu trabalhei em documentário desses eventos. Nos locais onde não existia, por exemplo, a possibilidade das crianças irem para a escola, o governo criou o projeto Caminhos da Escola e financiou ônibus para que essas crianças pudessem ir para as escolas. É lógico que um país com pessoas educadas tem mais possibilidade de atrair indústrias. Nos locais onde, às vezes, os adultos não estudavam por questões de ciúmes, as mulheres criaram, o governo criou um projeto só para educar mulheres, o projeto Mulheres 1000, e assim por diante. Foram vários projetos relacionados a essa ideia de um crescimento conjunto. Então, se você pensa, João Soares, no crescimento conjunto da América, a possibilidade de golpes, a possibilidade de destruição da indústria vai diminuindo, porque a América se protege de uma forma conjunta. Se você perceber, o primeiro passo para tomar o Brasil não foi um golpe. Para tomar o Brasil, os Estados Unidos conseguiu primeiro eleger o Macri na Argentina. No momento que os Estados Unidos conseguiram eleger um governante na Argentina, os Estados Unidos já estavam mais próximos, agora eles conseguiram tomar o Brasil e assim por diante. A ideia do Foro de São Paulo era a ideia de uma América do Sul para os americanos, crescendo de forma conjunta e, obviamente, se servindo mutuamente. Aí o que falam os bolsonarianos? O que falam... O que fala a estupidez que realmente merece essa desgraça que está acontecendo no Brasil? Não! A ideia do Foro de São Paulo era uma ideia comunista de cubanizar o mundo. Aí você acha mesmo que os políticos que estão envolvidos em casos de corrupção, estão desviando dinheiro, eles vão realmente querer implementar um comunismo para dividir tudo que eles roubaram. Deixa de ser idiota, né, cara? Os políticos não são amigos dos empresários? Se os políticos são amigos dos empresários, eles vão querer colocar um comunismo para tomar o patrimônio dos empresários. Tem um pouco de amor próprio, né, cara? Mas assim... agora já não importa mais, o Brasil já é colônia. Então o Foro de São Paulo era isso. Se você não queria, obviamente, um crescimento conjunto da América, faz sentido. Agora, se você não quiser acreditar no que eu estou te falando, continua sendo massa de manobra. Você é necessário para que as coisas continuem como estão. Muito obrigado, Regina Mas. Sempre parabéns e sucesso para você que explica no detalhe para os idiotizados. Muito obrigado, Regina Mas. Muito obrigado, Diego Souza. Boa noite, Léo. Você acha que a direita já concluiu a metade de seus planos depois do golpe? Será que a estratégia do Glenn pode atrasar ou acabar com os planos dos golpistas? Diego Souza. Olha, o grande problema, Diego Souza, é que o Glenn está tendo um esforço muito grande para conversar com pessoas que não entendem a língua dele. Quando você conversa com um fanático, você pode levar a prova, igual esse rapaz, esse João Soares, né? Eu expliquei para ele que agora provavelmente, eu nem vi ainda, mas provavelmente ele deve estar insistindo na ideia de que não, fora de São Paulo, tipo, o PT ficou no poder 12 anos.
12 anos que ele ficou no poder, ele nunca tentou implementar uma ditadura comunista. Muito pelo contrário, ele criou vários incentivos à iniciativa privada. Mas mesmo assim, o idiota deve estar agora escrevendo que não, fora de São Paulo é comunista. Aí ele vai lá e pega uma frase, por exemplo, construir uma sociedade mais justa para todos, baseada nos princípios socialistas. Aí lê aquela frase lá e a partir daquilo ele tira toda a imaginação dele, né? Quando eu era criança eu lembro de um filme que falava de um conto que falava do onça, né? Águas Ferozes, deixa eu ver aqui. Águas Ferozes de onças encachoeiradas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Que eu acho que o conto chama o Onça. Eu acho que chama o Onça o conto, mas é mais ou menos assim, uma criança que escutava a história das pessoas que iam ao Onça. O Onça era um lugar. Aí na cabeça da criança ficava aquela coisa assim, mas peraí, no Onça, uma onça maior governa o Onça, né? Porque o lugar chama o Onça, né? Tá escrito socialismo, então é tudo socialista. Não, uma onça maior governa o Onça. Lá nos rios, os rios são feitos de onças, né? Onças ferozes, águas ferozes de onças encachoeiradas, né? Então, assim, é mais ou menos isso que acontece na cabeça dos bolsominions. E esse conto, todas as vezes que eu vejo um bolsominion fazendo papel de bobo, eu acho que é o Onça mesmo. O Onça. Conto. Eu acho que é o Onça que chama... Eu me lembro da minha infância quando eu li uma coisa dessa, contava a história de uma criança. Eu vou achar pra vocês aqui, é muito interessante, que com isso a gente consegue ver o que acontece com a cabeça dos bolsominions. E eu tô fazendo uma pós-graduação interessante, que é a educação dos primeiros anos. Conta como a criança começa a aprender essas coisas assim. E eu vejo os bolsominions, às vezes com 15 anos de idade, com comportamentos de 3 anos. Lima Pereira, Bozo tem o rabo preso com o STF por causa do Flávio Queiroz, Micheque Milícia Itaipu. Lima Pereira. Eu fico impressionado como o caso do Itaipu não deu em nada. Hoje as pessoas não tocam nesse assunto. Olha, o Bolsonaro tem familiares que operam no setor elétrico. O Bolsonaro acabou com o horário de verão. Acabar com o horário de verão gera milhões para essas pessoas que operam no setor elétrico. E mesmo assim... não se toca nesse assunto. Por quê? Porque o povo não entende, então não dá view. Álvaro Felipe, Léo, a Vaza Jato de hoje teve como objetivo mandar um recado para o STF, pois o Supremo foi induzido ao erro através da seletividade das mensagens. Álvaro Felipe. Exatamente, né? A Lava Jato, ela tá tentando mostrar para o STF que o Moro manipula... É como a mesma coisa de editar, né? Vamos pensar assim, se tinha uma estrutura lá e... se tinha uma estrutura de mensagens que contava uma história, você pegou só uma partezinha, você fez igual o pastor que manipula a Bíblia. Deixa eu ver aqui, são rios feitos de onça. Eu vou achar esse conto aqui e vou até guardar. É estranho, né? Porque... eu lembro que esse texto, ele foi dado de... eu lembro desse texto porque eu sempre fui, assim... eu sempre fui um problema na escola, principalmente com a língua portuguesa. E esse texto era um texto que foi dado para interpretação. E eu foquei nesse texto, isso foi na 3ª série. Eu foquei bastante nesse texto e comecei a perceber, né? Mitologia do Onça. Tá aqui, ó. Achei. Olha só, esse texto, ele é muito... esse é um texto muito significativo para mim, porque esse texto conta... todas as vezes que eu vejo os bolsominions perdidos falando sobre o Foro de São Paulo... falando sobre coisa que eles não entendem, eu percebo
que o outro lado da história, eu percebo que e é de Carlos Drummond de Andrade, eu percebo que o outro lado da história aproveita a ignorância, tipo coisa do estocar o vento. O que eu percebo é que o outro lado da história, o MBL, aproveita essa humildade intelectual das pessoas exatamente para fazer essas jogadas, para criar os medos, para fazer exatamente isso. E aí, todas as vezes que essas coisas acontecem, a gente normalmente busca coisas do passado que marcaram a vida da gente. Esse texto marcou bastante a minha vida, porque esse texto, ele me fez pegar recuperação de português, que eu não conseguia entender as coisas, né? Não conseguia me focar, eu gostava muito mais de eletrônica nessa época. Mas eu vou ler para vocês e olha como que esse texto é atual, e esse texto fala sobre a cabeça infantil de uma pessoa que não consegue perceber um contexto. Olha, o texto é A Mitologia do Onça, de Carlos Drummond de Andrade. Texto, Mitologia do Onça. Que lugar diferente dos lugares o onça. Custo a crer que exista além da boca, faladeira de sonhos, no entanto, viajantes vêm do onça. Apeiam, amarram suas mulas na argola do mourão e contam, pachorrentos da viagem. Contam de sua gente, de seus matos e seus rios. O onça grande, o onça pequeno, me perturbam. São rios feitos de onça, águas ferozes, de onça encachoeirada. Nas ruas do onça passam onças e pessoas caminham juntos a elas. Uma onça maior governa o onça. Cada dia um menino é mastigado em sua mesa rubra a escorrer sangue. Riem de mim os viajantes, se lhes faço perguntas. Não pergunto, não riem. Ouço apenas as histórias do onça, corriqueiras. No onça não há onças. É calma tudo lá. Em mim, temor. Em mim é que elas bramem noite negra. O que acontece é que a criança sabe que existe um lugar que se chama o onça. Mas essa criança não consegue associar a ideia que o onça é simplesmente um nome de um lugar comum. Essa criança acha que porque o lugar se chama o onça, esse lugar é cheio de onças, porque o lugar se chama o onça, esse lugar é governado por uma grande onça, uma pequena onça, as onças andam com as pessoas e que as crianças são devoradas pelas onças. Esse conto que foi escrito bem antes dessa estupidez que nós vivemos hoje, esse conto conta exatamente o que acontece com os nossos jovens de hoje. Eles escutam a palavra Partido Comunista e eles já pulam para o Lenin, já imaginam fuzilando pessoas. Eles escutam a palavra socialista e eles já pensam que é tomar a casa deles, enfim. E o Val Alves pergunta: quem matou Celso Daniel? Né? O Val Alves pergunta: quem matou Celso Daniel? E eu falo com você sem medo de errar. Se Celso Daniel foi ao onça, ele foi devorado pela onça, porque no onça, uma onça maior governa o onça. E todo dia uma criança é mastigada em sua mesa rubra a escorrer sangue. E lá, depois de morto, Celso Daniel foi julgado no Rio, tá bom? Como é que chama aqui? O Val Alves. Val Alves, depois de ser exterminado, Val Alves, o Celso Daniel, ele foi jogado em um rio. Só que não era um rio qualquer, era um rio feito de onças. Eram águas ferozes de onças encachoeiradas, né? E eu custo a crer que exista, além da boca, faladeira de sonhos, essa realidade tão desesperadora do Brasil, de um Brasil que responde a uma manipulação do processo eleitoral que tirou de milhões de brasileiros o direito de votar num presidente. Um Celso escrito com S, que hoje do céu assiste a um golpe de Estado protagonizado por um juiz de direito. E há um jovem que, no lugar de
pedir justiça no lugar de pedir verdade, repete frases produzidas por meninos do MBL. A única coisa que eu posso dizer para você, Val Alves, é isso aqui, ó. Não sou eu que digo, é Carlos Drummond de Andrade. Todo dia uma criança é mastigada em sua mesa rubra a escorrer sangue, Val Alves. Sabe por quê? Porque no Brasil de hoje, Val Alves, nós temos rios feitos de onça, águas ferozes de onças encachoeiradas. E olha, não é só em mim, pode também em você desenvolver um certo temor e aguardar em poucos dias noites negras. Para de perguntar quem matou Celso Daniel com S e começa a perguntar quem matou Celso Daniel com C. Isso não me incomoda, eu não tô nem aí. Obviamente, eu sei que as pessoas, os fanáticos querem atribuir a morte. E o Leandro AD fala, Celso Daniel vive. Né? Já, se Ustra vive, por que Celso Daniel não pode viver, né? E o Francisco Hélio fala que quem matou Celso Daniel não viaja não, Léo. Foi amando do Lula. Mas aí é muito estranho, o Francisco Hélio, porque é o seguinte, só porque falaram com você que foi amando do Lula, você acreditou que foi amando do Lula. Mas a polícia não conseguiu provar isso. Né? Peraí. O cara conseguiu te convencer que foi amando do Lula. Mas a polícia não convenceu o promotor e o promotor não conseguiu convencer o juiz. São coisas básicas que a gente precisa se perguntar. Eles estão tentando colocar o Lula na cadeia. Para colocar o Lula na cadeia, eles precisaram fazer todo esse malabarismo. Olha, precisaram de inventar um monte de coisas para colocar o Lula na cadeia. Precisaram de pegar as conversas, precisaram editar as conversas e tirar só a parte interessante para mandar para... Os caras, para colocar o Lula na cadeia, eles precisaram falar mentira para o STF. Não era mais fácil pegar e provar o que vocês estão falando? Se o Lula mandou matar o Celso Daniel, para que eles precisaram de todo esse trabalho para colocar o Lula na cadeia? Não era mais fácil provar que o Lula mandou matar o Celso Daniel? Eu estou chamando a atenção de vocês por causa do seguinte, nessas horas é preciso um pouco de amor próprio e inteligência. Vocês estão se achando mais inteligentes que a polícia, que o Ministério Público, que os investigadores. Vocês estão se achando mais inteligentes que a família do Celso Daniel. Vocês estão se achando mais inteligentes que todos os opositores do Lula, porque, obviamente, toda a oposição ao ex-presidente Lula, se tivesse um pingo de prova que o Lula mandou matar o Celso Daniel, essa oposição ia aproveitar. Então, vocês estão achando realmente que todos os eleitores do Aécio, que viraram eleitores do Bolsonaro, mas todos os candidatos dos partidos opostos ao ex-presidente Lula, mas toda a polícia, mas todo o Ministério Público, eles não conseguiram provar, mas vocês conseguem. É mais ou menos isso. É isso que você quer dizer para mim, Francisco? Que todo mundo que eu citei, Ministério Público, Poder Judiciário, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, os partidos inimigos do Lula, a família do Celso Daniel, tá tudo, ninguém conseguiu, mas você consegue provar isso. É isso que você tá querendo dizer para mim. Pô, você é o máximo, hein, cara? Você é o máximo, hein? Você é tudo. Só faltava essa mesmo. E quem matou Joana Dark? Fernandes da Silva. O STF não foi enganado. Jucá, o golpe é com o STF, com tudo, porra. Léo, você não acha que esse conta-gotas do Glenn anestesia o povo e tudo virará pizza? Fernandes da Silva. Acho que não, acho que tem que ser assim mesmo, tá, Fernandes da Silva? Porque se o Glenn tivesse soltado absolutamente tudo, o Moro já estaria herói de novo. Assim, o problema é que o Glenn, ele tá soltando material e o Glenn tá praticamente sozinho, que grande parte da esquerda quer o Moro. O Moro é tão importante para a parte podre da esquerda como Satanás é importante para a parte podre da igreja. Então, a parte podre da esquerda precisa do Moro para ter alguém para falar mal. Assim como a parte podre da igreja precisa do diabo para ter alguém para falar mal. Se você perguntar ao Silas Malafaia hoje, Silas, você tem o poder agora de decidir que o diabo vai ser destruído. Ele fala, de jeito nenhum. Se o diabo for destruído, eu fico pobre. Então é basicamente a mesma coisa. A esquerda quer o Sérgio Moro lá, destruindo, sendo atacado pelo Glenn. Não toda a esquerda podre, né?
E aí, obviamente, essa coisa é muito triste, né? Então, deixa eu agradecer. Por isso que o Glenn não consegue derrubar o Sérgio Moro, porque tá o Glenn e uma pequena parte da esquerda. O resto tá aproveitando o Sérgio Moro. Quanto mais tempo ele ficar lá, mais oportunidade para falar mal dele. Léo, Moro vai ser candidato a presidente? Parece que sim. Parece que é isso que ele está tentando. Guilherme Mendes, Sila Malafaia é o próprio diabo, professor do diabo, Guilhermino Mendes. O diabo teve que admitir que o Silas Malafaia é mais maligno que ele, e aí no final das contas o diabo está fazendo pós-graduação em diabolice com Silas Malafaia. Verônica Vidal, muito obrigado, Verônica, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer e queria lembrar que vocês podem ajudar o meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu queria pedir vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. E se vocês puderem se inscrever aí, quem não for inscrito ainda no canal do Estopa e no Leonardo Estopa, inscreva-se nos dois, porque se a notificação de um não chegar, a notificação do outro chega. Então, quem estiver assistindo pelo Face, ajuda aí a crescer o canal do Estopa no Facebook, isso porque o canal Leonardo Estopa não pode transmitir mais, que ele está pendurado aí, porque meus vídeos, eu até tenho que esconder, estou transmitindo os Face aqui, eu vou esconder os braços, porque os meus últimos vídeos foram denunciados como nudismo, e aí o canal caiu, eu não posso mais cair nenhuma vez. Então, muito obrigado a todos vocês pelas participações, vou colocar aquele vídeo que encerra a live, e depois daquele vídeo a reprise. Muito obrigado e até amanhã. Serviços de TV a cabo, eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece.